Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu grupo de português vai falar sobre o impressionismo. Os integrantes do grupo são Emily Malta, Herbert Barbosa, Letícia Menezes, Natália de Andrade, Nathalie Silva e Renan Teixeira Dias. A Europa foi responsável por criar diversos movimentos artísticos que influenciaram o resto do planeta. O impressionismo foi um deles. De origem francesa, essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte no século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Nesse trabalho será apresentada a história desse movimento, suas características, os principais autores da época, etc. Contexto histórico. O impressionismo foi um movimento artístico surgido na pintura no final do século XIX, na França. Este movimento artístico influenciou também a música, que passou a adotar suas ideias por volta de 1890. Apesar de não se considerar impressionista, Edouard Monet foi artista que inspirou vários outros artistas impressionistas da época. O movimento tem como característica romper os laços com o passado. Várias obras de Manet são inspiradas na tradição, porém serviu de inspiração para os novos artistas. O movimento foi um marco na arte moderna. Autores impressionistas não mais se preocupavam com os ensinamentos do realismo ou da academia, e mesmo se mantinham alguns aspectos do realismo. Não se comprometiam com a denúncia social. Reproduziam paisagens urbanas e suburbanas. Os pintores impressionistas pesquisavam a produção pictórica. Não se interessavam com temáticas nobres ou um retrato fiel da realidade, e sim na criação de novas formas de registrar luz e as cores, decompondo-as captando o instante em que a ação acontecia. As telas eram pintadas ao ar livre, e o objetivo era criar obras espontâneas inspiradas na natureza. Bem, hoje eu vou falar sobre a Belle Époque. Na expressão francesa significa Belle Époque e representou um período de cultura cosmopolita na história da Europa e teve início após a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, que, como o nome já diz, foi uma guerra entre o Império Francês e o Reino da Prússia, que resultou na formação do Império Alemão e terminou quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial em julho de 1914. Após o fim da Guerra Franco-Prussiana, surge uma política de estabilidade na Europa. O clima de progresso da Segunda Revolução Industrial provocou um forte êxodo rural, que acabou contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura urbana cosmopolita, impulsionando principalmente pelos avanços no meio de comunicação e transporte. Considerado uma época de ouro, beleza, inovação, paz entre os países, a fase trazia invenções que faziam com que a vida se tornasse mais simples para todos os níveis sociais, mais precisamente nessa época áurea, foi possibilitada pelos avanços científicos e tecnológicos, que deram a crença de prosperidade, esperança e progresso civilizacional no futuro. A mecanização do trabalho, consequentemente, possibilitou uma produção de larga escala de bens de consumo, como comida e vestimentas em geral, transportes e bens de produção, cinemas, cabarés, obras de arte, impressionistas, a arte nouveau, um dos movimentos artísticos que surgiu na época, marcava um período de desenvolvimento da Belle Époque, assim como o telégrafo, o automóvel, os trens, os bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone, o telefone, a fotografia, acabou por modelar também o comportamento e os sentidos humanos. Isso teve uma repercussão muito grande na arte. Como surgiu? O impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França no século XIX. O nome do movimento foi originado pelo quadro Impressão, Nascer do Sol, de Claude Monet. Na época, a obra foi muito criticada, pois o artista Louis Leroy considerava a pintura mal feita e com paisagem mal acabada. O movimento destacava-se pelo uso dos conceitos de ópticas e por fazer crítica aos modelos tradicionais. O impressionismo tinha como objetivo apresentar as mudanças que estavam acontecendo na arte. As transformações
iniciadas na França, foram de grande importância para estimular o surgimento da modernidade e para a história da arte mundial. Características do impressionismo. As principais características do impressionismo são registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas e forte presença de elementos naturais. Bom, os pintores impressionistas buscaram reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causam. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas. De modo semelhante, a presença dos contrastes e das transparências luminosas auxiliam no desvanecimento da forma, percebida agora sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade em detrimento da razão e da emoção. A fonte das cores nos raios solares buscaram captar a mudança no ângulo dos mesmos e na implicação disso na alteração das cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Isso porque a luz para os impressionistas construía a forma, captava a mesma paisagem dos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Ok, agora vamos falar de alguns artistas importantes da época. O primeiro deles é Edouard Manet. Foi um pintor e artista gráfico francês, uma das mais importantes do século XIX. Ele nasceu em Paris, França, no dia 26 de janeiro de 1832 e morreu também em Paris no dia 30 de abril de 1883, com 51 anos de idade. Quando criança, ele já demonstrava uma certa afeição por arte, pois ele se desinteressava por tudo que não fosse relacionado a desenho. Sua formação foi em uma academia suíça chamada School Jacques Decour, e seu primeiro contato com arte foi aos 17 anos, quando ele recebeu do comandante do navio escola, que ele estava engajado, pincéis e tintas para pintar as despesas do navio. Apesar de ser um dos maiores representantes do impressionismo, foi alvo de muitas críticas e muitas de suas obras foram recusadas para participar no Salão Oficial de Paris. Isso aconteceu pela primeira vez em 1859, quando sua obra O Bebedor de Absinto foi rejeitada pelo Salão pela violação de alguns princípios estéticos, rompendo com a tradição e dando mostras da sua realidade. Só em 1861, 2 anos depois, que ele conseguiu colocar algumas obras no salão, que era O Cantor Espanhol e O Retrato de Senhora Auguste Manet. A obra O Almoço de Helva desagradou os juízes e espantou as pessoas presentes na exposição em decorrência ao erotismo presente na obra. Figuras nuas só eram permitidas em alegorias ou em temas mitológicos, e aquela pintura foi demais para a moral da época. Por isso foi exposto no Salão dos Recusados, que era a exposição para onde iam as obras que não eram aceitas no salão oficial. E em 1865, a obra Olímpia foi recusada por razões semelhantes, e em 1886, o Trocador de Pífano também foi recusada. Depois de tantas recusas, Manet decide organizar ele mesmo uma própria exposição. E foi aí que surgiu a pintura que foi mais considerada uma obra-prima, a Execução do Maxiliano. Somente a partir de 1881 que todas as suas obras puderam ser exibidas no Salão Oficial em Paris. Um artista que também se destacou muito no impressionismo foi Claude Monet. Foi um pintor impressionista francês, considerado um dos mais importantes artistas do impressionismo. Monet nasceu em Paris, dia 14 de novembro de 1840, passou sua infância na cidade de Le Havre
na Normândia e entrou na escola secundária de artes, onde seu interesse por artes, que ele já tinha, cresceu ainda mais. E ainda nessa época, ele fez várias caricaturas e desenhos que impressionavam muita gente. O seu interesse pela luz e pela cor e algumas influências o fez começar a praticar pinturas ao ar livre, o tornando um artista paisagista. Em 1859, decidiu estudar artes na cidade de Paris, mas acabou desistindo, pois acabou ficando decepcionado com a arte acadêmica. E nesse período ele começou a ter vários encontros com intelectuais e artistas que costumavam estar em cafés pela cidade. Monet começou a fazer pinturas ao ar livre e levou para a exposição, porém uma boa parte delas foram rejeitadas. Foi quando começou a passar por problemas financeiros, pois estava com dificuldade de vender as suas artes. E em 1886, sua carreira começou a alavancar, quando ele começou a viajar bastante e ter várias inspirações de lugares para produzir e vender as suas obras. Monet continuou produzindo obras de artes até a sua data de sua morte, mesmo depois de ter desenvolvido sérios problemas na visão. Faleceu na cidade de Giverny, França, aos 86 anos, dia 5 de dezembro de 1926, e hoje é possível visitar a casa que ele viveu e os belos jardins que tinha por lá. Agora eu vou falar sobre o artista Camille Pissarro. Bem, Camille Pissarro foi o pintor francês, o único a participar das 8 exposições independentes realizadas pelo grupo em Paris. Nascido em Saint-Thomas, nas Ilhas Virgens, no dia 10 de julho de 1830. Filho de Abraham Gabriel Pissarro, um judeu português, e de Rachel Manzano Pomme, natural da República Dominicana. Pissarro foi um dos líderes do movimento impressionista. Aos 12 anos, Pissarro foi estudar em um internato em Paris. Após seu retorno à terra natal, ele passou a cuidar do comércio da família e no tempo livre se dedicava à pintura. Em 1849, conheceu o pintor dinamarquês Frits Melby, que foi nomeado para realizar um estudo da fauna e da flora da Venezuela. Convidado por Melby, passou 2 anos viajando em uma expedição que atravessou o país. Retornou à capital francesa com vários esboços, em 1852. Encorajado por Corot, outro pintor francês, Pissarro dedicou-se à pintura de paisagens. Estudou na Escola de Belas Artes e na Academia Suíça. Tornou-se amigo de Monet, Gillian e Cézanne. É dessa época a obra Duas Mulheres à Beira do Lago. Como aluno de Jean-Baptiste Corot, foi classificado no catálogo para as exposições do Salão de Paris em 1859, com a obra Paisagem de Montmorency. Em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana, se refugiou em Londres. 12 pinturas a óleo datam desse período que ele passou por lá, entre elas Landscape near Louvensey e Lower Norwood. No campo ideológico, Pissarro teve grande proximidade com o movimento anarquista e seus ideais. Em 1874, rejeitados pelo Salão e precisando do sucesso comercial, o grupo formado por cerca de 30 artistas, entre eles Monet, Renoir, Cézanne, Degas, Sisley e Pissarro, realizou Independente. O entusiasmo de Pissarro o levou a ser um dos principais incentivadores da exposição realizada no estúdio do fotógrafo Nadar. Alguns dias depois, o crítico Louis Leroy falou de impressionista, se referindo ao quadro de Monet Impressões Nascer do Sol, que segundo ele retratava a impressão de uma cena e não a realidade. Após isso surge o movimento, como já foi dito. Camille Pissarro realiza seu trabalho usando as mais diversas técnicas, desde óleo, a aquarela, a litografia e a água forte. Suas telas formam um brilhante conjunto de paisagens, tanto rural quanto urbano. Sua obra caracterizou-se por uma paleta de cores suaves e pela firmeza com que se consegue captar a natureza e os efeitos de luz e sombra, embora não se veja os detalhes daquilo que está sendo retratado. Infelizmente, ele faleceu em Paris, na França, no dia 3 de novembro de 1903. E agora eu vou falar um pouco das características principais do seu estilo artístico. Usou a luz e os efeitos luminosos, influência recebida principalmente de Claude Monet. Recebeu também influência do pontilhismo, técnica de pintura de Georges Seurat. Usou cores vivas aliadas a pinceladas mais suaves. Pintou algumas cenas do cotidiano da França, principalmente da vida do campo rural e da vida urbana.
Agora eu vou falar da Mary Cassatt. Sim, teve mulheres que participaram do movimento impressionista que infelizmente, como a sociedade é extremamente machista, acaba deixando elas de lado, mas elas foram tão importantes quanto os artistas homens. Mary Cassatt foi uma das poucas mulheres que fez parte do movimento impressionista francês na arte e a única americana durante os anos produtivos do movimento. Ela frequentemente pintava mulheres em tarefas comuns. Sua ajuda aos americanos na coleção de arte impressionista ajudou a trazer esse movimento para a América. Mary nasceu em Allegheny City, na Pensilvânia, em 1845. Sua família viveu na França de 1851 a 1853 e na Alemanha de 1853 a 1855. Quando o irmão mais velho de Mary Cassatt, Robbie, morreu, a família voltou para Filadélfia. Lá ela estudou arte na Academia da Pensilvânia de 1861 a 1865, uma das poucas escolas abertas para estudantes do sexo feminino. Em 1866, iniciou suas viagens pela Europa, finalmente morando em Paris, França. Por lá, ela teve aulas de arte e passou o tempo estudando e copiando as pinturas do Louvre, que é um museu, um dos museus mais conhecidos do planeta. Em 1870, Mary Cassatt voltou para os Estados Unidos e para a casa de seus pais. Suas pinturas em uma galeria de Chicago foram destruídas no Grande Incêndio de Chicago de 1871. Felizmente, em 1872, ela recebeu uma encomenda do arcebispo de Parma para copiar algumas obras de Correggio, o que reviveu sua carreira decadente. Ela foi para Parma pelo trabalho e depois de estudar em Antuérpia, é muito nome difícil, Cassatt voltou para a França. Por lá, juntou-se ao Salão de Paris, expondo com um grupo de 1872, 1873 a 1874. O trabalho de maior sucesso de Mary foi durante as décadas de 1880 e 1890. Ela mudou do impressionismo para seu próprio estilo, significativamente influenciada por gravuras japonesas que viu uma exposição de 1890. Edgar Degas, pintor, gravurista, escultor e fotógrafo francês, ao ver alguns dos trabalhos dela, afirmou ter declarado: "Não estou disposto a admitir que uma mulher possa desenhar tão bem." Seu trabalho era frequentemente caracterizado por representações de mulheres em tarefas comuns, especialmente com crianças. Embora nunca tenha se casado ou tido filhos, ela gostava das visitas e de suas sobrinhas e sobrinhos americanos. Em 1893, Mary Cassatt apresentou um projeto de mural para exibição na Exposição Mundial de 1893 em Chicago. O mural foi retirado e perdido no final da feira. Mary também apoiou o movimento sufragista feminino, tanto moralmente quanto financeiramente. Em 1912, ela ficou parcialmente cega, desistindo totalmente da pintura em 1915 e ficou totalmente cega até sua morte em 14 de junho de 1926, em Mesnil-Berfresne, França. Mary era próxima de várias outras pintoras, incluindo Berthe Morisot. Em 1904, o governo francês concedeu a Mary Cassatt a Legião de Honra como forma de homenagem. Impressionismo no Brasil. O impressionismo chegou ao Brasil anos depois de se estabelecer nos países da Europa. No final do século XIX, o pintor George Green implantou a pintura ao ar livre, ou seja, apenas sair para pintar ao ar livre de uma maneira espontânea e sem assunto previamente escolhido, ainda que contra a vontade dos acadêmicos na época. Consequentemente, 2 anos depois, seu contrato não foi renovado. E como os principais representantes do impressionismo no Brasil, temos o artista plástico Washington Maguetas e o pintor Eliseu Visconti. Mas também podemos identificar características impressionistas nas obras de Almeida Júnior, Anita Malfatti, Georgina de Albuquerque e João Timóteo da Costa. E na década de 1870, a pintura de paisagem ao ar livre e o comércio de cores industriais foram condições do impressionismo na França. E assim, na década seguinte, essas mesmas condições passaram a existir no Rio de Janeiro. No fim do século XIX, a designação de impressionista aplicada a pintores brasileiros já era usada pela imprensa local. Música impressionista.
Bom, na música, o impressionismo apresenta uma ampla gama de possibilidades sonoras inovadoras. Exemplo de todas essas inovações podem ser encontradas na música para piano de Debussy, que, juntamente com Ravel, constitui o acréscimo mais importante feito na literatura pianística no século XX. O estilo impressionista aplicado à música objetiva-se invocar sentimentos, estado de espírito e expressões através da harmonia e cores tonais. Baseando-se na insinuação, usou-se de uma língua completamente diferente daquela que os românticos estavam acostumados. Literatura impressionista. Nos fins do século XIX e no início do século XX, há um momento na literatura ocidental em que se cruzam as mais variadas tendências. Configura-se uma fase de sincretismo decorrente da interpretação de elementos realistas e naturalistas, como elementos de reação idealistas, representada pelo símbolo. Essa atitude estética tem sido denominada de impressionismo. A literatura impressionista focou na descrição de expressões e aspectos psicológicos das personagens. Assim, se apresentam detalhes para constituir as expressões sensoriais de um incidente ou cena. Características da literatura impressionista: valorização da cor dos efeitos sonais para reproduzir a percepção visual do instante, portanto, frequência da sinestesia. Pontilhismo ou período em leque, acúmulo de detalhes sem realce para nenhum deles. Exemplo: o luar surgiu, as pessoas passavam apressadas, um trem chegava de longe. Frequência de prosopopeia. Exemplo: a voz sonolenta das fontes. E palagem e emprego de adjetivo advérbio. Exemplo: o convidado tentou uma garfada tímida. Todos voltaram felizes. O voo branco de garças, Célia Meirelles. Valorização do subjetivo abstrato que surge de adjetivo. Exemplo: brancura de luz em vez de luz branca. Maciez do pelo em vez de pelo macio. Relevo da impressão, vaguidade, imagens elógicas que aproximam realidades distantes. Exemplo: cavaquinhos de luar embelezam o mármore. Para ataques abandonado das conjunções, principalmente as subordinadas. Exemplo: sairei, vai chover. Impressionismo na fotografia. O impressionismo é um movimento que leva a pintura ao estado de luz plena, do ar livre e da autenticidade na reprodução do impacto do céu sobre a vida, daí a proximidade com a fotografia. Justamente por isso é que na segunda metade do século XIX ela inspirou artistas da vanguarda impressionista. Por isso, com a chegada da fotografia, muitos artistas que produziam retratos tiveram que se reinventar, pois muitas funções que antes eram do pintor, como retratos vistos da cidade e dos campos, reportagens e ilustrações, passaram para o fotógrafo. Contudo, artistas como o pintor Edgar Degas, ao invés de esnobarem a fotografia, utilizaram-na como inspiração de suas obras. Os impressionistas, nesse período, tinham a vantagem de cor, pois que a fotografia só era produzida em preto e branco. Décadas e mais décadas se passaram, e depois do advento da fotografia e o conceito de arte mudou, reconhece a diversidade artística, sendo a fotografia uma delas. Assim, o fotógrafo também é um artista, que outrora foi considerado trabalho de má qualidade, como a pintura dos impressionistas, hoje é muito bem visto no mundo acadêmico das belas artes e incentivado nas grandes escolas de arte contemporânea. Bem, agora eu vou falar sobre o pós-impressionismo, falar um pouco sobre ele, que foi bem no finalzinho do impressionismo, indo até o cubismo, Então, vamos lá. O pós-impressionismo foi uma tendência artística que ocorreu na Europa, sobretudo na França, no final do século XIX e início do século XX. O movimento teve influência principalmente na pintura e na escultura. O termo pós-impressionismo foi usado pela primeira vez pelo crítico britânico Roger Elliot Fry para se referir às obras de pintores expostas na Grafton Galleries no ano de 1910, em Londres.
A exposição reunia pinturas dos maiores nomes do pós-impressionismo: Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin, ao lado do pintor francês Georges Seurat. Eles são os mais importantes artistas dessa nova tendência. O pós-impressionismo abrange um período que vai desde a última exposição impressionistas, em 1886 até os primeiros anos do século XX, com o surgimento do cubismo. Embora tenha levado somente 2 décadas, o pós-impressionismo trouxe uma inovação artística significativa. O movimento também deixou seu legado, consolidando importantes artistas. Alguns deles, pós-impressionistas, fizeram parte do impressionismo. No entanto, deram outro rumo à sua arte, adotando novos valores como exploração do uso da cor e da bidimensionalidade nas pinturas. O pós-impressionismo foi um movimento heterogêneo, no qual os artistas não adoraram uma convergência de estilo. Eles não seguiam um padrão artístico, como era comum em outros movimentos artísticos. E agora eu vou falar algumas características do pós-impressionismo. Assim como os impressionistas, os artistas pós-impressionistas não foram aceitos pela Academia das Artes. Os artistas foram rejeitados pelo salão oficial criado em Paris para exibir obras de arte dos membros da Academia Real de Pintura e Escultura. Uma vez não aceitos no Salon Paris, eles precisaram criar suas próprias exposições para exibir suas obras de arte. A rejeição pelo júri acadêmico se deu principalmente pela diversidade presente no movimento. Eles não eram homogêneos nem em relação ao profissionalismo, nem em relação ao estilo. Mas os problemas de aceitação dos pós-impressionistas logo foram resolvidos com a inauguração do Salon des Artistes Indépendants. A criação do Salon Autonome, não sei falar isso, gente, perdão, não sei falar francês, também possibilitou condições de liberdade para outros artistas, pois não havia mais exigências acadêmicas, por não ter júri nem premiação. Os pós-impressionistas não se apegavam às regras das escolas de pintura. No entanto, alguns artistas utilizavam rigor científico para fazer o uso das cores. Agora eu vou falar as características das obras dos pós-impressionistas. Uso de cores vivas, emprego de bidimensionalidade, retrato de temas da vida real, utilização de cores, luz e texturas, visão subjetiva, uso de técnica pontilhista, experimentação da força da imagem, o contorno de segurança e a liberdade de cor, superação de tendências artísticas do impressionismo. O contexto em que o pós-impressionismo surgiu foi de grandes transformações na cidade de Paris. Ano importante para o movimento foi 1886, também o ano em que Gustave Eiffel venceu o concurso para criar o monumento em homenagem ao centenário da Revolução Francesa, celebrado na Exposição Universal de 1889. Gustave Eiffel, Torre Eiffel, vocês já sacaram, né? A estética arquitetônica da Torre Eiffel e o contato com novas esculturas possibilitado pela Exposição Universal contribuíram para mudanças radicais da era pós-impressionista. A partir de 1900, houve diversas construções de palácios na cidade de Paris, ao longo do rio Sena. Os prédios, que possuíam uma estrutura metálica coberta por uma fachada de pedra, permitiam tetos de amplas áreas, como o Grand Palais. Neles haviam grandes saguões capazes de abrigar diversas exposições temporárias. Alguns artistas pós-impressionistas tomaram parte na decoração do Grand Palais, considerado um marco desse estilo arquitetônico. Agora eu vou falar um pouco dos principais artistas do pós-impressionismo. Primeiro, Paul Cézanne. Explorando inicialmente a pintura de paisagens, Cézanne pintou a partir de sua imaginação, incluindo em seus primeiros trabalhos grupos de figuras grandes e pesadas. Mais tarde, ele adotou um estilo de pintura mais leve e arejada, trabalhando a partir da observação direta, ordenando estruturalmente as coisas em formas e planos de cor simples. Agora, um dos mais conhecidos do mundo, Vincent van Gogh. Nos primeiros trabalhos, Van Gogh focou na vida de camponeses e de paisagens desertas nas quais viviam. Nessa fase, ele explorou em sua paleta cores, tons terrosos, principalmente o marrom escuro, que fazia alusão à atmosférica melancólica. Mais tarde, adotou cores mais brilhantes e pinceladas mais fortes, especialmente em pinturas de paisagens, como a paisagem marinha de St. Mary's. Van Gogh se dedicou ao desenho e à pintura, explorando além de paisagens, pinturas de retratos e autorretratos. E por último, Paul Gauguin
né? A pintura de Gauguin é caracterizada por natureza alegórica, decorativa e sugestiva. Ele utilizou formas dimensionais, estilizadas, sintéticas e estáticas. Gauguin foi um dos artistas que desenvolveu as técnicas do sintetismo e alveolismo, estilos de representação simbólica da natureza, nos quais se utilizavam formas simplificadas e cores vivas. Bom, é importante dizer primeiramente que não foi possível encontrar informações mais detalhadas sobre esta obra, como por exemplo a sua história, inspiração ou algo do tipo, e por isso farei apenas uma análise. Bom, a obra Hortas e Árvores em Flor, A Primavera em Pointoise, de 1877, de Camille Pissarro, retrata a primavera em Pointoise, como já explica no título, no nome da obra, que é uma comuna na França que atualmente o termo se refere à menor subdivisão administrativa do território. E a pintura é composta por árvores com flores e casas ao fundo, deixando assim um clima mais francês pelo formato das casas. E as cores utilizadas é uma mistura de cores fortes e quentes com cores mais claras com mais delicadeza. E a obra consegue nos fazer sentir em clima de primavera. Neofares e Ponte Japonesa é um quadro que faz parte de uma série de 250 pinturas feitas por Claude Monet e foram o foco principal de produção artística de Monet nos últimos 30 anos de sua vida. Essa obra representa a beleza do impressionismo, retrata o verdadeiro contato com a natureza, despidas de conceitos técnicos e estéticos, mas exatamente o que os olhos absorveram. O impressionismo é um marco na arte, pois foi uma inovação que as pessoas da época não tiveram chance de acompanhar e de reconhecer, além de que o impressionismo provou que a arte vai muito além do realismo acadêmico e que pode ter várias formas e conceitos. Ok, eu vou falar sobre o quadro Impressão, Nascer do Sol, do Claude Monet. Ainda em 1872, Monet esteve em Le Havre, onde a luz do amanhecer e seus reflexos sobre a água o inspiraram para a elaboração dessa obra, onde ele usou a típica pincelada interrompida. Em 1874, o grupo de pintores que partilhava algumas técnicas e certos temas organizou sua primeira exposição no estúdio parisiense do fotógrafo Félix Nada, após serem rejeitados pelo salão oficial. A tela Impressão Nascer do Sol foi criticada pelo pintor e escritor Louis Leroy por retratar impressões de uma cena e não a realidade. O título da obra deu origem à escola impressionista. O quadro retrata alguns barcos e chaminés cercados por um nevoeiro e no centro algo semelhante com uma canoa sobre o mar, e logo tem o nascer do sol, bem no fundo. Na minha opinião, a neblina do quadro dá várias impressões de imagens no fundo, assim como o nascer do sol, que parece que está se pondo do que nascendo, sabe? Bom, esse quadro é conhecido como Camille Jeana Colina, de Claude Monet. O impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais muito mais práticas do que teóricas que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizam a pintura impressionista. Claude Monet foi um dos principais artistas desse movimento artístico. O quadro é conhecido como Madame Monet e o Filho, ou como Camille Jeana Colina, e está entre os quadros mais famosos do pintor. Ele foi reproduzido durante os verões de 1875 e 1876 e retrata sua primeira mulher e o filho no jardim de sua casa nova. O pintor utiliza uma técnica própria do impressionismo para reproduzir a imagem de uma caminhada com sua família nos arredores de sua residência. Este enquadramento mais casual é uma influência direta da fotografia, que no período do desenvolvimento do impressionismo começava a ser explorada pelos artistas.
O estilo artístico da obra era marcado pela presença de cores fortes e brilhantes, textura e linhas harmônicas. Nas suas pinturas, Renoir prevalece as formas humanas individuais, grupos de pessoas e paisagens. Bem, eu vou falar desse quadro, né, que é o da roupa estendida. O local reservado para secar roupas na propriedade do pintor, em Teresópolis, ficava nos fundos à direita da casa, para quem olhasse da rua. Nessa pintura, a cena se concentra nas grandes massas brancas formadas pelas roupas penduradas ao sol. Duas mulheres estão ocupadas nessa atividade, enquanto a menina auxilia segurando a próxima peça a ser estendida e o menino repousa sobre a relva. As cores são vivas e as pinceladas aparentes, mas não dissociadas, como outra pintura que representa o mesmo local, a partir de um ponto mais recuado. Uma grande bacia de alumínio vazia no canto inferior esquerdo chama a atenção para a assinatura caprichada do autor, lembrando que esse quadro é de um autor brasileiro, ou seja, ele foi pintado quando o impressionismo já estava aqui no país. Bem, e na minha opinião, né, eu vou dar a minha opinião sobre o movimento e sobre esse quadro. Eu achei um quadro extremamente elegante, bonito, é um quadro que eu teria em casa, né? É um quadro que eu gostei bastante. E algo engraçado no impressionismo, nos quadros impressionistas, é que eles passam a sensação de horário que a pintura foi feita. Por exemplo, esse, como tem uma tonalidade mais laranja, mais alaranjada, dá a sensação de que ele foi pintado durante o pôr do sol, né? Ou o amanhecer. E também dá uma sensação de calor, né? Por causa das cores quentes. E vocês podem perceber que no impressionismo, se você olhar de perto os quadros, parecem pequenos borrões, mas você, ao ficar um pouco mais longe, você nota a figura se formando. E isso, na minha opinião, é muito incrível, né? Acho muito genial essa técnica dos artistas. A francesa Beth Morisot e a americana Mary Cassatt foram figuras importantes do movimento impressionista, respeitadas por colegas e críticos de arte. A primeira, aliás, uma das fundadoras do grupo, foi um dos espíritos mais aventureiros do período, com experimentos revolucionários do conceito de acabado e inacabado em sua pintura, além de seu enigmático retrato da mulher parisiense. Enquanto isso, Cassatt foi a única americana a ter telas exibidas junto a de seus colegas impressionistas homens. Sua singularidade e interpretações modernistas de temas tradicionais, como a mãe e a criança, trouxeram-lhe reconhecimento internacional. Este é o quadro da Menina em uma Poltrona Azul, de 1878. O lindo retrato de uma menina reclinada sem elegância em uma poltrona, como uma expressão que sugere que atuar como modelo estava longe de sua ocupação, foi claramente uma indicação da habilidade inata de Cassatt para capturar a vida interior de suas personagens. Bem, eu vou falar as questões, né, que a gente colocou questões de vestibulares relacionados ao tema para vocês responderem e fixar o conteúdo. Bem, questão 1. A pintura apresentada, Banheira, né, a pintura que está aí abaixo, a fotinha, de Edgar Degas, de 1886, pode ser considerada uma obra impressionista? A. Pela rigidez dos movimentos dos traços e construção vertical das formas. B. Pela presença de um corpo nu expressando a dignidade e o poder humano. Mecânica da vida cotidiana e simultânea alteração. D. Pelo esforço de reduzir a luz, manter os braços retos, os contornos grossos e o sabor primitivo da vida. E E. Pela preocupação com a luminosidade e sua incidência nas formas e valor atribuído à beleza e à própria arte. Bem, eu vou deixar vocês pensarem aí por 15 segundos e aí eu volto para dar a resposta. Então, gente, a resposta correta é a E, pela preocupação com a luminosidade e sua incidência nas formas e o valor atribuído à beleza e à própria arte. Questão 2. A cultura não ficou ausente das mudanças trazidas pela modernidade.
surgiu uma sensibilidade diferente dos tempos do neoclassicismo, que causou admiração e polêmicas. Na arte do século XIX, por exemplo, os impressionistas procuraram construir novas concepções estéticas recusadas pelos conservadores e pelos salões de exposição oficiais. Surgiram o realismo da pintura de Gustave Courbet, colocando novas cores e cenas expressivas da vida cotidiana. Firmaram uma ruptura com os padrões tradicionais, mas foram bem aceitos pelos críticos franceses. Negaram o uso de técnicas atualizadas, retomando padrões renascentistas, mas com a inovação na escolha das paisagens. Tiveram o Manet seu representante principal, o qual foi muito elogiado na época pela sua ousadia. Vou dar 15 segundos para que vocês pensem na resposta correta. E a resposta correta é a A. Como terceira e última questão, temos: sobre o impressionismo, assinale a alternativa correta. A. O movimento impressionista foi representado por Lichtenstein, Edward Hopper e Andy Warhol, artistas franceses do início do século XX. B. O movimento impressionista, chamado de arte de sensação rápida, foi assim identificado por suas obras de construções de móveis. C. Com o advento da fotografia, o movimento impressionista teve que reinventar os modelos de pintura da época, tendo como grandes nomes Monet, Renoir, Sisley e Degas. D. No movimento impressionista, a utilização do recurso da impressão serigráfica foi mais empregado pelos artistas do período. Ou E. A pintura impressionista tinha como característica a cor chapada e sem luminosidade direcional, composta por formas geométricas e orgânicas. Deixo 15 segundos para vocês identificar a questão alternativa correta. Bom, e a alternativa certa é a C. Essas são as referências e obrigada pela atenção.